Fala galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que o minimalismo deve ser o seu roteiro a partir de agora, tá? O que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre minimalismo. Primeiro, é importante a gente dizer que o minimalismo não é um culto à pobreza, tá? O minimalismo, na verdade, é você ter o discernimento e a clareza para diferenciar o que você realmente precisa e o que é um padrão de consumo desnecessário e doentio, tá? Então, quando a gente fala em minimalismo, é algo que vai nos beneficiar, ok? Então, minimalismo é você viver com menos, porém focando no que realmente lhe é essencial, beleza? Vou contar um pouco sobre mim, né? Sobre como eu tenho vivido um estilo minimalista há pelo menos uns 5, 6 anos, né? E eu sou muito feliz assim, tá? A gente vive numa sociedade, cara, em que você não é muitas vezes valorizado pela pessoa que você é ou se tornou, mas sim por aquilo que você tem. Então, quando você se torna minimalista, você é como se você virasse as costas para essa sociedade desprezível que nós estamos falando, tá? Então, para aqueles que seguem o seu próprio caminho, ser minimalista é uma ferramenta e uma arma, ok? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, óbvio, né? Quando você é minimalista, né, um homem que está seguindo o seu caminho, você tem mais tempo. Por quê? Tempo é o nosso único recurso que não volta, né? Ele anda num sentido só. Então, se você não precisa comprar tantos bens materiais, naturalmente você não necessita trabalhar tanto para conseguir tanto dinheiro. Portanto, você tem mais tempo sobrando. Esse é um primeiro ponto, né? Você tem menos dívidas e você consegue guardar mais dinheiro e gastar menos. Porque ao invés de você gastar com coisas que não lhe servem, você vai gastar com aquilo somente que você realmente usará, né? Que realmente que vai lhe servir de alguma forma. E portanto, você não vai se endividar com coisas desnecessárias. A maior parte das coisas que a gente se endivida para ter são coisas desnecessárias. Por exemplo, você precisa de um carro, digamos, né? O que o carro faz? Ele te leva daqui para lá. Então, tanto um Celtinha quanto uma Ferrari vai te levar de um ponto ao outro. Então, por que você precisa de uma Ferrari? Ah, não é para me levar, é para mostrar para alguém. Então, beleza. Então, você não precisa se mostrar para alguém. Percebe? Claro, você pode gostar de carro. Ok. Mas perceba que um carro de 10 mil vai fazer exatamente a mesma coisa que um carro de 100 mil. Então, você tem que ter essa consciência e dentro do teu contexto você pesar o que realmente vale a pena. Vale a pena você ganhando um salário de 3, 4 mil reais por mês, você se meter num financiamento para pagar um carro de 100 mil reais e ficar escravo desse carro e de repente ele estragar e você não ter nem dinheiro para pagar uma mecânica? Então, o minimalismo é sobre isso, né? É você evitar ter problemas por conta de um ímpeto desregulado de consumir, entendeu? Então, isso é muito importante. O que que eu fiz da minha vida? Eu tinha um carro simples, né, popular, e aí depois eu troquei por um carro maior, né? Eu precisava de mais espaço porque eu sou um cara grande, né? Então, o que acontece? Eu comprei um carro maior, tinha uma mala grande, eu podia levar minhas coisas. Eu pensava em acampar, levar coisas ali, ou coisas minhas de música, né? Então, o que acontece? Eu comprei um carro mais caro e toda vez que ele dava problema, eu morria numa grana, eu ficava puto. Às vezes era aquela grana que eu ia usar pra fazer uma viagem legal, pra fazer uma coisa, e eu deixava de fazer essas coisas por causa do carro. E olha que interessante, eu comprei o carro justamente para viajar, né? E ele acabou me impedindo de viajar. O que que eu fiz? Falei, cara, eu preciso juntar uma grana. Não adianta eu ficar com esse tipo de coisa assim. É um carro muito bom e não poder viajar, isso, aquilo. Então, o que que eu pensei? Vou juntar uma grana. Entrei nessa corrida de juntar uma grana. E aí, cara, eu vendi meu carro. Falei, vou ficar sem carro. Foi a primeira vez na minha vida, desde quando eu era adolescente, que eu fiquei sem carro. Vendi meu carro, eu fiz as contas. Cara, eu gastava 500 reais por mês, uns 500, 600 reais de gasolina. Eu hoje tenho gastado de Uber para andar pela cidade toda 800 reais por mês, mais ou menos. Então, somente a gasolina do carro já quase paga o meu Uber, cara. Aí você pensa, mecânica, pneu para trocar, documento, multa que a gente toma o tempo inteiro, é,
etc e tal. Todos os gastos que vêm com o carro, né? Limpeza. E sem contar o valor do carro, que é aplicado num investimento aí, rende muito, e às vezes já paga até o teu Uber, ou metade do teu Uber aí, vamos dizer assim, tá? Então vejam que, a partir do momento que eu comecei a andar de aplicativo, né? Chamar aplicativo ao invés de ter um carro, eu passei a ganhar o tempo em que eu estava dirigindo e eu já vou respondendo o pessoal no WhatsApp, eu já vou resolvendo alguma coisa de trabalho, ou simplesmente eu relaxo, ouço uma música enquanto a pessoa dirige. Foi a melhor coisa que aconteceu. Ele só é um problema quando eu quero viajar de fato. Só que eu posso alugar um carro para viajar, eu posso viajar de ônibus, eu posso viajar de avião. Tá? Então, no meu caso, foi maravilhoso, né? Agora eu penso mais pra frente, pegar um carro, eu vou pegar um carro barato, popular e que gaste pouco, né? Porque pra mim eu não quero me mostrar pra ninguém, né? Então ele vai me servir da forma que eu preciso, né? O importante é você pensar que o minimalismo ele é um caminho para sua liberdade financeira, cara. Então, por exemplo, se é, você quer juntar uma grana, você ganha lá, vamos supor, R$ 5.000 por mês do seu trabalho, tá? Cara, você vai ter que juntar pelo menos R$ 1.000 por mês, senão você vai demorar muito a juntar, concorda? Você vai ter que abrir mão de um quinto aí da tua renda, no mínimo. Aí você pega um aluguel numa casa enorme, que vai te dar gasto com limpeza, que vai te dar gasto com condomínio, com não sei o quê. Pega um carro caro, faz um financiamento, sei lá, ou ele te dá gasto de mecânica. Quando você vê, você nunca vai ter dinheiro sobrando para juntar. Então, qual que é o ideal? Você vai para uma casa pequena, fica com um carro simples ou sem carro, e você tem menos gastos com essas coisas, né? Por exemplo, eu aqui hoje em dia, eu moro sozinho, um lugar super tranquilo, legal pra caramba. E eu tenho uma casa pequena. Eu já morei numa casa de 2 andares, com jardim gigantesca. Inclusive quando eu estava solteiro. Cara, eu tinha. Virou uma escravidão. Por quê? A casa era enorme, eu tinha que cortar grama, tinha que limpar a casa. Ou eu teria que pagar alguém para fazer, né? Eu, culturalmente, fui criado de uma forma que se eu sujei, eu limpo. Tá claro que eu poderia pagar. Hoje, eu moro numa casa pequena, que pra mim é muito mais aconchegante pra uma pessoa só. Eu não preciso de uma casa gigantesca, eu nem sinto falta disso. E cara, olha que engraçado, eu limpo a minha casa em 1 hora e meia, 2 horas, eu limpo tudo, deixo brilhando, entendeu? Eu até gosto ali de repente, o dia que eu não quero malhar, tô com preguiça de sair de casa, limpar a casa vira um exercício pra mim. Eu vou ali dar uns esfrego lá de fora, lavo a louça, que melhora um pouco minha inflamação nas mãos, né, por conta da música, tá? Então, cara, é maravilhoso, porque é uma casa fácil de limpar, precisa de poucos objetos, eu me sinto bem, porque eu sou uma pessoa só aqui, né? Então, cara, isso só me libertou. E por ter gastar menos, eu posso juntar mais dinheiro e usar esse dinheiro em experiências que realmente vão me acrescentar. Seja na parte de educação, de carreira, de viagens, coisas, experiências reais que realmente vão agregar a minha vida. Porque vocês têm que lembrar, galera, que vocês não vão levar nada pro caixão, não, tá? Eu tenho um conhecido meu que ele é muito, muito, muito rico mesmo, né? É aquele tipo de pessoa assim que limpa a bunda com nota de 100. Só que o que acontece? Cara, o cara trabalhou a vida inteira. Ele fica sentado numa mesa, cara, tomando uísque, olhando pro jardim dele, e ele só faz isso, o cara não sai, não viaja, não conhece o mundo, não faz nada. Falei, cara, se fosse para eu ficar sentado numa mesa, tomando uísque todo dia, olhando pro teu jardim, sabe o que você devia ter feito? Devia ter ficado sem trabalhar, comprado só essa porcaria dessa mesa, e comprado um estoque de garrafa de uísque, aí você ficava aqui todo dia fazendo isso. Pra que você trabalha junto tanto dinheiro? Pra mandar pro caixão, junto com você? Não? Tu viu, galera, que a gente às vezes precisa se desapegar de certas coisas para que a gente tenha mais liberdade. As coisas que você tem, que te pertencem, elas têm que pertencer a você, não você pertencer a elas. Imagina uma analogia que é legal você fazer o seguinte: o cara tá cheio de correntes e ele tá puxando tudo que ele tem. Quanto mais coisas você tem para puxar com você junto, mais escravo você é, porque começa a ficar pesado, sabe? Então, esse pensamento, ele é um pensamento libertador. Libertador, de que tudo é passageiro e de que nada lhe pertence e que você é passageiro. Então, aproveite a vida de forma consciente e consuma sim com seu dinheiro aquilo que lhe é
necessário que vai lhe servir e não que você tenha que servir aquilo. Porque quando você está trabalhando para comprar uma casa gigantesca, um carro gigantesco, você está escravo daquilo que você tem, não o contrário, tá? Então com isso você ganha a capacidade de juntar dinheiro, tempo, mais clareza nas suas ideias, né? Para você investir no seu estudo, no que realmente precisa, cuidar do seu estresse, da sua meditar, e realmente, cara, você aproveitar a sua vida. Beleza, galera? A minha ideia com esse vídeo hoje, cara, é que vocês reflitam sobre isso e que comecem a abrir mão dessa programação mental que fizeram sobre a gente, para que nós nos tornemos pessoas consumistas e mantenhamos esse sistema desagradável, né, que tem perseguido nós, nós homens, né? E a gente tá pagando para que tudo isso aconteça, cara. Se você não concorda com o que está acontecendo, por que diabos você vai alimentar esses porcos com comida gordurosa, tá? Então, cara, faça aquilo que é melhor para você. Tenha clareza de ideia, tenha propósito, tá? Para que você consiga ter uma vida mais sustentável, mais tranquila e mais plena, ok? Nós temos que ser caras plenos, nós temos que mostrar ao mundo que a nossa solitude, a nossa escolha de seguir o próprio caminho, é um caminho maravilhoso e que eles não fiquem achando que nós estamos sozinhos e sofrendo, muito pelo contrário, que eles sintam inveja de ver a nossa liberdade enquanto nós curtimos a vida e eles se desgraçam nas próprias ideias e convicções distorcidas deles. Ok, galera? Tenham resiliência, tenham foco e cuidem de si. Sempre que forem fazer algo, galera, pensem 3 vezes e perguntem-se a si mesmos: eu realmente preciso disso? Realmente preciso comprar isso? Para que isso me serve? Ok? E assim vocês conquistarão a liberdade de vocês. Beleza, galera? Grande abraço, divirtam-se, curtam a vida com juízo. Valeu!